Fala galera, vou falar sobre alguns conteúdos básicos do ritmo, da escrita rítmica. Vamos falar sobre o alfabeto, compasso, pausas, etc. Em geral, esse conteúdo é muito falado na internet, mas como a gente está num curso específico de leitura rítmica, eu me sinto na obrigação de falar um pouco sobre o assunto. Eu sei que a maioria conhece, mas de qualquer forma é sempre bom deixar aqui registrado. Então vamos nessa. Primeiro a gente tem as notas que representam o som, as notas que vão dizer onde vamos fazer os ataques em nossos instrumentos. E a gente tem algumas notas, na verdade temos 7 notas principais, outras notas também existem, mas são de pouquíssimo uso, não vale nem a pena a gente perder tempo com elas aqui. Então a gente tem essa nota aqui, deixa eu aumentar, que é a semibreve, temos essa, que é a mínima, temos a semínima, temos a colcheia, temos a semicolcheia, temos a fusa e também temos a semifusa. E agora a gente vai entender um pouquinho a relação entre essas notas, porque o alfabeto rítmico ele tem uma inferência na duração dentro do tempo. Então a semibreve ela é a maior nota de todas. Vamos considerar que ela é o todo, ainda não vamos definir um número específico para ela. Digamos que ela seja o 1 de totalidade, a unidade, como se fosse uma pizza. A semibreve é a pizza inteira. E a mínima, quando a gente coloca essa haste aqui nela, eu vou explicar direitinho cada parte das notas, mas já vai ouvindo que vai entrando na mente quando eu for falar a explicação específica das partes das notas. A mínima, ela é metade da semibreve, é como se fosse a metade da pizza. Então, onde cabe uma semibreve, vão caber 2 mínimas. E a semínima é metade da mínima. Não é à toa que tem esse nome de semínima, semi, né? Metade, quase uma mínima, né? E agora a gente vem para colcheia. A colcheia é metade da semínima. A semicolcheia, metade da colcheia, semicolcheia. A fusa, metade da semicolcheia, semifusa, metade da fusa. Colcheia tem a ver também com a palavra colchete, que é esse pedacinho aqui da nota que a gente vai falar melhor daqui a pouco. E aqui vocês têm as 7 notas usadas para representar o ritmo, as 7 figuras rítmicas, na verdade, que seria o nome mais técnico para a coisa, mas muitas pessoas vão falar nota, muitas pessoas vão falar figuras rítmicas, e de qualquer forma, quando estiver falando de ritmo, as duas palavras vão servir para a mesma coisa, por mais que figura rítmica seja um nome mais técnico. Então, nessa ordem, a gente tem a ordem de dobro e metade. Indo para cá, a gente está indo para metade, e daqui para lá, a gente está indo pro dobro. No caso, essa aqui é só a azeitona da pizza. E agora a gente vai ver na prática como funciona essa relação. Por exemplo, aqui a gente tem um compasso. Compasso é isso aqui, ó. Vou mostrar um compasso para vocês. Um compasso é uma representação gráfica dos tempos musicais, que a gente já falou em outras aulas, né? Quando a gente bate o tempo, 1, 2, 3, 4. Um compasso representa esse grupo de 4 tempos, esse grupo de 3 tempos, esse grupo de 2 tempos, de acordo com a fórmula de compasso. E aqui, com essa semibreve, dentro de um compasso, onde cabe apenas uma semibreve, independente da fórmula, eu já digo para vocês, esse nosso compasso ideal cabe apenas uma semibreve e não sobra mais espaço para mais ninguém. E se a gente colocar uma mínima, na verdade mais de uma mínima, porque ela é metade da semibreve, a gente consegue colocar 2 mínimas. E se eu tentar mais uma, não consigo. O próprio programa me joga para fora, para o outro compasso, dizendo para mim, ó, aqui onde cabe uma semibreve, só cabem 2 mínimas. Não tem como colocar mais nada. Mas da mesma forma que a mínima é metade da semibreve, a semínima é metade da mínima. Então, eu posso colocar 2 semínimas onde cabia uma mínima. E posso colocar aqui também mais 2 semínimas. Isso quer dizer que agora, onde cabe uma semibreve, cabem 4 semínimas. E daqui a gente já pode começar a fazer uma escrita numérica, como se fosse uma identidade para cada uma dessas notas, baseada na relação entre elas. A semibreve é o 1. A mínima ela é representada pela relação que ela tem com a semibreve. No caso, a mínima ela vale 1 sobre 2. É uma fração matemática. A semínima ela vale 1 sobre 4. Vamos ver a colcheia? Se cabe, né, se a gente tem uma semínima, a gente pode colocar, no lugar de uma semínima, já que é dobro e metade, a gente pode colocar 2 colcheias. E aqui a gente também pode colocar mais 2 colcheias. E aqui a gente também pode colocar mais 2. E aqui a gente também pode colocar mais 2. Daqui a pouco eu explico essa junção aqui das hastes para vocês também. Agora a gente percebeu que onde cabia uma semibreve, cabem 8 colcheias. Então vamos colocar aqui 8 colcheias. 1 sobre 8. Onde cabem 8 colcheias, né, vão caber muitas semicolcheias. Para cada colcheia a gente tem
duas semicolcheias. Vamos colocar aqui? Ó, duas, 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 duas. Agora a gente tem 16 semicolcheias, onde cabia uma semibreve. Então, a semicolcheia ganha o número de 1 sobre 16, que significa que onde tem o 1, o todo, podem caber 16 semicolcheias. Daí a gente vai para fusa. Vamos testar a fusa para ver como é que vai ficar? Olha só, gente, anota pra caramba. Se você quiser dar o pause e contar, pode dar o pause e contar. E eu te garanto que aqui cabem 32 fusas. Então, no lugar de uma semibreve, que é o todo 1, cabem 32 fusas. Sensacional. E agora vamos testar a semifusa, que para cada fusa a gente vai ter duas semifusas. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio. É nota demais. Vamos ver? Fechamos o compasso. Para você ter uma ideia, aqui tem 64 notas, ou seja, onde no compasso que cabia uma semibreve, que continua cabendo uma semibreve, a gente pode ter 1 sobre 64. Existe também 1 sobre 128, mas isso é muito raro, pouquíssimo utilizado. Você provavelmente não vai ver isso na sua vida ou ter que lidar com isso na sua vida. Agora eu vou mostrar para vocês as pausas. Aqui a gente tem uma pausa de semibreve, ela ficou meio pro canto aqui porque eu tive que apagar outras notas, mas eu vou mostrar aqui num compasso normal. Olha só como ela fica. Essa pausa de semibreve é considerada a pausa universal. O que significa a pausa universal? Ela serve para qualquer compasso. Para composto serve? Serve. Para compasso alternado serve? Serve. Para 21 por 8 serve? Serve. Qualquer compasso que você colocar semibreve, você tampou o buraco da banguela. E agora a gente vem aqui para outra pausa, que é bem interessante, que é a pausa que representa a mínima, é o oposto da mínima. Enquanto a mínima faz 2 tempos de som, a pausa da mínima faz 2 tempos de silêncio. E agora a gente tem a pausa da semínima, que parece essa gaivota aqui, ó, bem bonita. Deixa eu colocar ela aqui um pouquinho maior. Depois a gente tem a colcheia e a sua pausa. A pausa da colcheia é essa haste com um feijãozinho. Depois a gente tem a pausa da semicolcheia, que é essa haste com 2 feijãozinhos. A pausa da fusa, que é essa haste com 3 feijãozinhos. Você vê que o número de feijões está totalmente conectado com o número de colchetes, ó, de bandeirinhas que cada uma delas tem. Aqui tem 2 feijãozinhos, 2 bandeirinhas. Aqui 3 feijãozinhos, 3 bandeirinhas. Aqui 4 feijãozinhos e aqui 4 bandeirinhas. Agora vamos para outra parte da nossa aula, que é entender como funcionam as notas, né? As partes das notas. Vamos aqui. Nesse caso, a gente tem a cabeça da nota. Quando você for usar um programa desse, você vai encontrar a possibilidade de você mexer na cabeça da nota à vontade. Por exemplo, se você tocar uma bateria, você vai poder colocar um X, qualquer coisa. Em geral, esses programas vêm com Notehead, não como cabeça da nota. O meu inglês é bem carioca, mesmo, bem arrastado. É um inglês que nem inglês entende. Então, a gente também tem a haste da nota, que é essa, né, varinha que sai da nota, que no caso, a nossa semibreve não tem, mas a partir da mínima, todas as notas têm a haste. Vamos voltar aqui para a nossa nota. Bom, e além da haste, a gente também tem essa bandeirinha que é chamada de colchete. Então, cabeça, haste, colchete. Cabeça da nota, haste, colchete. E agora, o que acontece? Quando a gente tem duas notas que tem colchete, a gente pode unir esses colchetes. Vamos fazer aqui a união desses colchetes para a gente ver como é que fica. Ó, é isso que aconteceu naquela hora, quando eu coloquei várias colcheias. O próprio programa, ele foi transformando, ele foi juntando as semicolcheias. Poderia estar escrito de outra forma? Seria, na verdade, um equívoco escrever dessa forma. A não ser que fosse um compasso diferente, um 4 por 8, você até poderia escrever dessa forma para evidenciar, mas não é usual. Se você encontrar assim, provavelmente a pessoa não sabe escrever. O certo é você juntar em colchetes, que fica mais fácil a visualização. Porque quando você coloca os colchetes deixam muito claro onde está o tempo, onde começa ou termina aquele visual. Vamos agora falar sobre o ponto de aumento. Vamos ver como é que funciona esse negócio de ponto de aumento. A gente está aqui com um compasso. Esse compasso tem 4 palmadas. Esse compasso tem 4 tempos. E essa nota aqui dura até o fim do segundo tempo. Quando a gente chega no terceiro tempo, a gente tem que tocar essa nota. Mas existe um jeito de eu fazer essa nota aqui
soar, inclusive no terceiro tempo, e só parar de soar a hora que eu atacar essa nota aqui que está no quarto tempo. Como que funciona isso? Eu somo o valor dessa nota a essa nota aqui, porque ela sozinha, ela dura apenas 2 tempos. Natural dela é isso, 2 tempos. Mas eu tenho como fazer uma coisinha que vai transformar ela numa nota de 3 tempos. E para fazer isso eu coloco um ponto de aumento. Olha só, sumiu a nota daqui. E essa nota agora vai durar até chegar nessa quarta nota, ocupando o espaço que aquela nota estava aqui ocupando. Sendo que essa nota vale 2 pontos e o ponto aumenta ela pela metade. Quem era metade? A semínima, como a gente viu no começo dessa aula. A semínima vale metade da mínima. E agora ela está representada aqui por esse pontinho, especificando que foi somado, metade do valor dessa nota foi somado uma semínima a essa mínima. Poderia acontecer com a colcheia, e a semicolcheia, a fusa, e assim por diante também. Vamos falar agora sobre a ligadura. A ligadura é o seguinte, eu tenho um compasso. E como a gente sabe, quando a gente chega na barra de compasso, acabou a nota não vai soar mais depois da barra de compasso, ela está limitada ali pela barra de compasso. Ela vale um tempo também, né? Então ela também está limitada pelo valor absoluto dela, também está limitado. Mas existe um macetezinho que eu faço o som dessa nota continuar no outro compasso, sem eu precisar fazer nenhum ataque aqui no começo, que a gente chama isso de ligadura. Esse símbolo curvo, essa linha curva, diz que esse som vai continuar aqui até chegar nessa outra nota. Então, sem ligadura, vou cantar só o tempo 4 e o tempo 1. Ficaria, ó. Tá, 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 tá. Com a ligadura, vai ficar, ó. Tá, tá, tá. Mais uma vez. Sem a ligadura. Tá, 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 tá. Com a ligadura. Tá, tá, tá. A ligadura também pode estar no meio do compasso. Nesse caso, esses padrões que a gente está trabalhando agora nessa parte do curso não tem ligaduras no meio, porque não faz sentido dentro da métrica. Porém, a gente vai ver bastante também isso quando a gente estiver trabalhando com colcheias e semicolcheias. E um detalhe que não pode faltar é que a ligadura que soma a nota, o valor de uma nota a outra, a ligadura que faz essa nota aqui continuar soando sem eu precisar atacar, só funciona quando as notas têm a mesma altura, se não for uma escrita rítmica de um instrumento rítmico que é feito numa linha só. Mas se eu, por exemplo, tiver isso aqui que eu vou colocar, isso não é uma ligadura que faz eu deixar de tocar essa nota. Essa linha curva, esse tipo de ligadura aqui, na verdade, ele significa para eu tocar legato, tocar sem fazer staccato, tocar cheio, o máximo possível, deixar a nota soar até onde ela tem que soar. Não pode ter nenhum tipo de fresta entre uma nota e outra. Não pode ser tá, 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 tá. Tem que ser tá, 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 tá. Bem legato. Quase como se fosse uma coisa só que são alturas diferentes, né? Tá, 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 tá. Uma coisa assim. E aqui nesse caso, isso é completamente diferente disso, tá bom? 2 objetivos diferentes. Inclusive, um legato a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar e colocar ele para a música toda. Deixa eu até apagar esse aqui que vem uma a mais. Eu posso dizer que todo esse trecho eu quero que se toque legato, sem deixar espaço nenhum entre as notas. E aqui a gente tem uma ligadura que diz que essa nota vai continuar soando por cima dessa até chegar no próximo ataque que não está ligado. Uma coisa bem interessante aqui nos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai sempre ter haste para baixo porque a gente coloca as notas numa imaginária linha do meio. Então a haste tende a ficar para baixo. É a convenção. Mas as hastes podem estar para qualquer lado e o ritmo continua valendo. Muda um pouquinho a estética, mas ainda é uma colcheia. Para cá também é colcheia, para lá também é colcheia. Se subir, é colcheia. Se descer, também é colcheia. Não deixa de ser colcheia em situação nenhuma. Outra regra importante também em relação à escrita rítmica é que quando a gente tem notas que estão abaixo da linha mediana da pauta, a haste fica para cima. Vou colocar aqui maior para a gente ver. E quando ela está acima da linha mediana, vamos pegar aqui um acima da linha mediana, bem acima, aqui um dó acima da linha mediana, a haste fica para baixo. Na linha do meio tende-se a colocar a haste para baixo, mas não é uma obrigação definitiva. Quando a gente tem colchetes também,
a gente pode colocar o colchete para o lado da maioria das notas, quando passar de uma parte da música para outra, né? Por exemplo, eu tenho uma nota que está lá em cima, vamos colocar isso aqui tudo como colcheia. Digamos, olha só, a gente tem, deixa eu colocar aqui, essa lá para cima, vou colocar essa aqui no meio, para cima também, vou colocar essa para cá, essa para cá e essa para cá, digamos, né? A gente tem maioria das notas na parte de cima, então o colchete pode ficar para baixo, apesar de ter uma nota aqui embaixo. Aqui também temos, aqui a gente já está dividido, poderia ser para os dois lados, qualquer um dos lados serviria. A gente pode colocar mais notas para baixo, vamos colocar mais notas para baixo. Isso aqui já estava no meio, não tem problema. Aqui, ó, viu, o próprio programa já jogou para cima essa anotação, porque a maioria das notas está na parte de baixo da linha mediana, então o programa joga a haste lá para cima. Qual é o objetivo disso? Manter a música dentro da pauta o máximo possível, porque se você for deixando descer, eu tô aqui, né? Eu for deixando descer, e eu colocar ao contrário, olha só onde o ritmo da partitura vai ficar. O ritmo da partitura já vai ficar num ponto onde pode gerar dificuldade de visão pra gente. Aí no caso, quando tem duas vozes na mesma pauta pro violão, aí não tem jeito, a galera faz isso mesmo. Mas quando a gente tá falando de uma voz, um lugar que dê pra escrever uma voz, você sempre faz isso aqui, pro ritmo ficar dentro da mesma linha de visão. Alguns instrumentos como violão e piano têm muitas peculiaridades de escrita. É assim, é uma escrita complexa e eu vou ser sincero para vocês, cara, até as pessoas que escrevem muita partitura para esses instrumentos, todo dia nos grupos que eu participo de Facebook, vão lá perguntar se eles estão escrevendo certo. Ah, isso aqui, o que vocês acharam? O que vocês pensam disso? Teria um jeito melhor de escrever não sei o que? É muita possibilidade. Então, fica tranquilo que isso não vem da noite pro dia e é uma coisa para você conseguir escrever bem, você tem que se dedicar e buscar realmente estar lidando com as pessoas que escrevem constantemente para esses instrumentos. E agora a gente vai falar sobre os compassos que a gente vai usar aqui nesse curso. A gente não vai falar de outros compassos, eu vou deixar obviamente vídeo aí disponível, em outra aula eu já deixei o vídeo disponível, vou deixar aqui também para garantir que você vai ter acesso, onde eu falo sobre todos os tipos de compassos que existem, mas aqui nesse estudo, nesse curso, a gente vai trabalhar apenas esses 3. Pô, Pedro, mas 3 é muito pouco, mas pode ficar tranquilo, você tem aí 6 meses a 1 ano de estudo só com esses 3 compassos aqui, e eles são a base de tudo. Com eles eu te ensino todas as outras coisas muito fáceis, mas você precisa ter esses compassos como sua base. E como funciona assim de forma rápida e simples, o que eles querem dizer? Por exemplo, 2 por 4. 2 significa que a gente tem 2 tempos aqui nesse compasso. 3 significa que a gente tem 3 tempos. Se fosse a batida do parabéns, né? Parabéns pra você. Seriam 3 tempos de batida. E a gente tem aqui o compasso quaternário. 4 por 4 significa que a gente tem 4 tempos. E o que é esse número embaixo, né? Esse número embaixo é o denominador da fração de compasso. Ele diz qual nota que vai ser usada para representar o tempo. Porque qualquer nota pode representar o tempo. 1 sobre 64 pode, 1 sobre 32, 1 sobre 16, 1 sobre 8. Essa aqui, ó, a semínima, né? Colcheia, mínima, todas elas podem representar o tempo. Mas como que eu sei pelaquela fração qual que representa? Aquela fração tinha 2 por 4, 3 por 4 e 4 por 4. Quem é a fração aqui que tem o número 4 embaixo? A semínima. Então, como a semínima tem o número 4 embaixo, aqui a gente vai colocar 2 semínimas, porque tem 2 tempos que são representados pela semínima. Aqui a gente vai colocar 3 semínimas e aqui a gente vai colocar 4 semínimas. E quando a gente tem o compasso aqui montado, que agora a gente já entendeu como funciona a questão do numerador, da fração e do denominador, a gente pode começar a brincar com as notas. Aqui onde cabem 2 semínimas, cabe uma mínima. Então a gente pode colocar uma mínima aqui, ó. E a gente vê que fomos jogados para outro compasso. Por quê? Porque num compasso onde só cabe 2 semínimas, não pode caber mais do que uma mínima, porque a mínima já é o dobro, ou seja, 2 semínimas, uma mínima. Então, chegamos no limite do compasso. A caixa d'água está cheia. Vamos lá, se a gente está aqui no 3, a gente pode colocar, por exemplo, que a gente já estudou o ponto de aumento, a gente pode colocar uma mínima e sobrou uma semínima lá. Como que a gente faz para essa semínima juntar aqui com essa mínima? A gente usa o ponto de aumento. Pronto, e o compasso, o Musicol jogou a gente para o outro compasso, porque é um compasso onde cabem 3 semínimas. O que é uma mínima pontuada? É uma mínima mais uma semínima que está guardadinha aqui no ponto. Então a gente tem 3 semínimas já lá completas. E a gente pode vir aqui para o 4 por 4, e no 4 por 4 a gente vai colocar uma mínima,
Depois pode colocar outra mínima, a gente pode colocar uma semibreve, e a semibreve já fechou o compasso inteiro, porque a semibreve são 4 semínimas ou 2 mínimas. E a gente também vai podendo avançar, obviamente, igual a gente fez naquela outra parte que a gente colocou, né? A gente dividiu a semínima em colcheias, vamos colocar semínimas aqui. Aqui é a pausa da semínima. Até legal ver assim, ó, a pausa, a nota. A pausa, a nota. A pausa entrando exatamente no lugar da nota. Mas vamos lá, o objetivo aqui é a gente colocar, por exemplo, algumas colcheias. Podemos colocar aqui, ó, uma colcheia no lugar da semínima, mais 2. Aqui a gente já chegou no limite do compasso também. Aí a gente pode vir e colocar semicolcheias, ó, 4 semicolcheias, onde cabem 2 colcheias, e assim por diante. Simples assim. Se você quiser saber mais sobre o compasso, é só assistir o vídeo que eu vou deixar aí na descrição, que eu falo umas 2 horas só sobre compassos e mostro compassos diferentes. Vai abrir bastante sua mente. Porém, não se preocupe com isso. Aqui é um estudo, digamos assim, quase de laboratório. Eu te coloco no lugar certo, do jeito certo, para que você não precise se preocupar com muita coisa. Porque são os padrões que vão fazer você conseguir desenvolver a leitura. Não é saber essa teoria toda que eu coloquei aqui para você, não. Isso é só mesmo para desencargo de consciência. Pô, o cara fez um curso de leitura rítmica, não falou sobre o alfabeto, não falou sobre a ligadura, não falou sobre o ponto de aumento, não falou sobre a direção das hastes, não falou sobre o compasso, saiu tacando exercício e a galera ficou perdida. Porque às vezes as pessoas querem saber o porquê, o porquê, o porquê, o porquê do porquê. Então, tá aí o porquê do porquê do porquê. E sobre a questão do valor das notas, a duração, eu vou fazer tudo isso em cima do nosso dicionário de padrões. Na nossa tabela dos padrões, eu vou chegar e vou mostrar até onde dura cada nota. Vou expressar visualmente para vocês verem dentro do compasso.